Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Como é bom, como é agradável louvarmos ao nosso Deus e crermos que Ele escuta as nossas orações, que Ele fala com cada um de nós. Uma boa noite a você que está no Facebook, uma boa noite a você que está no Instagram. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. É bom estar com vocês mais uma vez, mesmo de longe, mas aproximados pela palavra do Senhor. Convido você que convide aqueles que estão em sua casa para que cheguem mais perto, para que se acomodem em um cômodo, talvez na sala, no quarto, na cozinha, independentemente de onde estiver. Se você for ouvir com seu celular, pegue um fone, se não tiver mais ninguém contigo. Se conseguir transmitir a imagem para a televisão, faça isso nesse momento. É tempo da gente agradecer a Deus, é tempo da gente louvar o nosso Senhor, e a gente vai fazer isso nessa hora. Como é que você está? Eu espero que bem. Eu espero que o seu coração esteja firmado no Senhor. Nós temos falado que a palavra de Deus é o nosso guia, para que a gente seja um bom pai, um bom marido, um bom cidadão. A palavra de Deus nos ensina como ser gente. E eu sei que você espera que falemos a respeito da palavra de Deus. É sobre ela que será a ênfase nessa noite. Quero convidar você nesse momento, independentemente de como estiver e de onde estiver, enfatizamos isso, que você seja abençoado e que nesse momento acalme seu coração. Sugiro para que deixe já sua Bíblia com fácil acesso. Se tiver alguma coisa que possa anotar, faça isso também. Se quiser anotar nos comentários do Facebook ou do Instagram, faça isso nesse momento. Mas acima de tudo, que seu coração esteja voltado para Deus. Vamos orar? Convido você para que feche os olhos, agradecendo ao Senhor, abrindo o seu coração, pedindo para que Ele fale conosco, para que Ele receba o seu louvor. Nós te agradecemos, Santíssimo Deus, eterno Pai. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido o nosso refúgio por esse tempo todo. Durante toda a nossa vida, temos sido apresentados aos seus sinais. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e não tem sido diferente durante esse tempo de quarentena. Nesse tempo triste, onde muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, onde muitas famílias passaram por funerais, onde alguns não têm boas notícias a respeito de sua provisão financeira, perderam seus empregos, ou não sabem o que fazer para conseguir, talvez, colocar em prática aquilo pelo tanto que trabalharam. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque acima de tudo está a sua provisão, acima de tudo está a cadência dos eventos que o Senhor permitiu que acontecessem. Sua majestade continua a mesma, sua soberania também. Tu és o Deus soberano, e apesar da dor, apesar da distância, apesar de tudo aquilo que talvez nos distancie do Senhor, a glória do Senhor é real, e ao mesmo tempo dizemos, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Que coisa maravilhosa, Deus, é poder render louvores ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tudo que é bom só pode vir de Ti. Peço para que o Senhor abençoe cada um que entrará e estará conosco durante esse tempo online. Cuide de nossas vidas. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pastor David, chegue mais. A você que está em sua casa, abra o seu coração. Cremos que Deus tem muito a nos falar nessa noite. O senhor está bem, pastor? Graças a Deus. Graça e paz, meus queridos irmãos. Espero que Deus esteja cuidando de cada um de vocês e que vocês estejam alegres nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 124. Se você puder, no seu celular ou na sua Bíblia, abra comigo o Salmo 124. E eu quero ler com vocês esse salmo nesse momento do nosso culto ao Senhor. Ele diz assim, a palavra de Deus: Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles.
Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós vimos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É nítido nós percebermos como Deus é grandioso. E aqui o salmista expressando a grandeza de Deus, ao narrar uma história que mostra a misericórdia de Deus sobre nós, dizendo: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Israel, quando os homens maus se levantaram, quando as águas se tumultuaram no meio da história da igreja, ou da história de Israel, o povo de Deus, nas mais variados momentos da história, ele jamais pode deixar de confiar que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, Ele é o nosso socorro. Eu convido você a meditar nesse salmo durante a semana e ver como Deus é maravilhoso para com o seu povo. Deus, o tempo todo, está ao nosso lado. Deus, o tempo todo, tem sido socorro das nossas histórias. Se nós pararmos para pensar, quantas coisas nós já vivemos, quantos livramentos o Senhor já nos proporcionou, quantas coisas nós podemos enumerá-las e quantas coisas a gente nem sabe, mas nós temos uma convicção no nosso coração, que o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós prostramos o nosso coração, é o Deus que nós prostramos e entregamos a nossa vida em louvor e adoração. Eu convido você, mesmo na sua casa, a adorar esse Deus com tanta gratidão no seu coração, porque se nós como famílias estamos de pé, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, ai de nós. Mas a nossa esperança está em um Deus que jamais nos abandona. Eu convido você, na sua casa, com sua família, a cantar essa canção que fala da glória e a majestade do nosso Deus. Amém. Cantemos, queridos. É tempo da gente agradecer ao nosso Deus. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor. Eu pude ver alguns comentários já aí no vídeo, vendo que algumas pessoas falaram que o som está chegando legal, a imagem talvez não esteja tão boa. Pode ser a internet da sua casa ou do seu celular, pode ser também. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, mande um recado aí pra gente, tá? Mesmo que seja inbox, a gente está atento a isso. Vamos cantar, Reinaldo? Pode dar som aí. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória
alegria que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Nós te louvamos, Santíssimo Deus, nós te agradecemos por sua soberania, te agradecemos por compartilhar a grandeza do Senhor em momentos que podemos acessá-lo. Te agradecemos porque o sacrifício de Cristo nos dá livre acesso ao Senhor. Nós te louvamos porque podemos ter uma certeza: somos ouvidos. Há valor, ó Deus, em momentos como esse. Há valor que, mesmo distantes, possamos juntos em um mesmo horário, com o mesmo coração, te adorar, te bendizer, render louvores a ti e reconhecer sua grandeza, sua soberania, sua majestade, reconhecer o quanto precisamos e dependemos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos de ti, nós dependemos de sua santa, doce, maravilhosa presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor David. Mais uma vez eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no seu primeiro capítulo, verso 13 em diante. Colossenses, primeiro capítulo, do verso 13 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa passagem, uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, ela narra, ela relata aquilo que a pessoa de Cristo fez por nós. Ele nos transportou, Ele nos tirou de um império onde o pecado nos dominava, e Ele nos levou para o reino do Filho dele, o reino do seu amor, perdão. Deus tira eu e você de um lamaçal de pecados e nos transporta para o reino de amor, baseado na pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. É interessante que em dias como os nossos, talvez a maioria de nós temos a nossa fé cada vez mais forjada, a nossa fé cada vez mais provada nesse tempo. Mas o próprio apóstolo Paulo fala: olha, se é que vocês têm permanecido firmes, alicerçados. O que esse tempo também traz para nós é a certeza que nós não temos domínio sobre nada. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo é para Jesus, tudo foi feito por meio dele e para ele.
Ele sim tem o cetro do universo nas suas mãos. Eu e você não conseguimos medir nada, e a palavra de Deus mostra o quanto nós precisamos de Jesus. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei como você tem sido afetado por essa pandemia, mas de uma coisa eu sei: todos nós precisamos de Cristo. Seja os líderes religiosos, seja os moradores de rua, seja qualquer pessoa, indiscriminadamente, todos nós precisamos que Cristo habite em nosso coração, para que nós experimentemos esse amor tão maravilhoso que Deus tem para nós. A verdade é que, através de Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas para isso, nós precisamos crer. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender. E é o que eu te convido a fazer nesse momento. Como sempre falávamos aqui, esse é o momento em que nós precisamos abrir, escancarar a sujeira do nosso coração diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Faça isso na sua casa, com a sua família. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o chamado de Deus. Oremos, meus queridos irmãos. Pai querido, Pai amado, aqui está o meu coração e o coração de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e cultuando ao Senhor com suas famílias. Tua palavra diz que cada um de nós estávamos sob o jugo do pecado, sobre a condenação do pecado, e todos nós carecíamos do Senhor, todos nós carecemos do Senhor constantemente. Mas existiu um ato na história da humanidade, na história do universo, que mudou completamente a nossa história. Ainda que estejamos tão longe desse acontecimento, mas esse acontecimento é cada vez mais vivo e eficaz na vida daqueles que são chamados de filhos de Deus. Porque Cristo morreu naquela cruz para tirar a ira de Deus sobre nós e nos dar a justiça de Deus. Só que isso não é algo distante, não é uma história contada para que haja um final feliz, mas é uma realidade no coração de cada um de nós, de que cada um daqueles que se rendem ao Senhor, que se entregam sem falsidade, sem reservas ao Senhor, o Senhor irá transformar a vida dessas pessoas. Se estamos aqui nessa noite é porque um dia o Senhor nos encontrou. A nossa história foi invadida pelo Deus soberano, Criador de todas as coisas, que se entregou como servo sofredor, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado, que o Senhor limpe os nossos pecados, que o Senhor limpe as nossas mãos, purifique o nosso coração de toda imundícia, para que sejamos irrepreensíveis, santos e sinceros diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. No Antigo Testamento, o Senhor revelava a sua presença de uma maneira real, constante, verdadeira sobre o povo de Israel. Algumas teofanias, manifestações visíveis de Deus ocorreram, e daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre uma das principais. Mas a presença de Deus era real no meio do povo. Deus se manifestava para fortalecer a fé, para dar segurança, para fazer com que aquele povo se rendesse, se dobrasse diante de suas poderosas mãos. Ainda assim, esse povo insistentemente se voltava contra o Senhor. Se no Antigo Testamento o tabernáculo servia para que
a presença de Deus fosse manifesta depois do templo. No Novo Testamento vimos que o Senhor Jesus nos presenteou com o Santo Espírito de Deus. É um pedido que devemos fazer para que Deus, em sua graça, possa continuar a derramar sobre nossas vidas seu amor, seu poder, seu favor, sua graça, seu perdão. Que o Espírito Santo de Deus encontre lugar em sua vida. Obviamente, nós sabemos que nem sequer isso depende da nossa disposição. Isso vai da soberania maravilhosa, graciosa do nosso Deus. Nossa sugestão é para que nesse plano horizontal, de pessoa para pessoa, de gente para gente, de olho no olho, as pessoas possam perceber na sua vida a presença do Espírito Santo. Não é possível, de certa maneira, não é possível resistir ao chamado do Espírito, mas a palavra nos ensina que é possível apagar o Espírito, é possível entristecer o Espírito. Eu espero que nós não sejamos contados entre aqueles que entristecem o Espírito Santo de Deus, nem tampouco apagam-no de nossas vidas. Que sejamos encontrados como pessoas que amam reconhecer a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Minha vontade nesse momento era ouvir o amém dos irmãos aqui na igreja. Você crê nisso? Deus, em sua graça, permite que adoremos seu Santo Espírito. Faça isso nesse momento. Adore ao Senhor com esse cântico que exalta e glorifica seu nome. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança desfaz, a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Adore cantando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Peça para Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Diga para sua família: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Que o Senhor seja sempre bem-vindo em nossa casa, em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossas alegrias e tristezas. Ter a certeza da presença do Senhor nos dá segurança, ó Deus. Ter a certeza da presença do Senhor nos dá, não apenas isso, mas tira todo o medo, tira toda a vergonha. Ter a presença do Senhor em nossas vidas faz com que tenhamos valor. Ter a presença do Senhor em nossas vidas vai nos ajudar em qualquer situação, ó Deus. E o nosso clamor é esse, para que em nome de Jesus a tua presença esteja em cada um dos lares, cada um daqueles que estão nesse momento aqui a nos ouvir, a falar, a cantar, a orar conosco, independentemente se estamos próximos uns dos outros. Saber que o Senhor nos escuta, saber que o Senhor nos une, entrelaçando os nossos corações na adoração ao Senhor, faz com que sejamos mais fortes. E ó Deus, a nossa oração é para que, em nome de Jesus, sejamos fortalecidos pelo poder do seu amor. Assim oramos já agradecidos, debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele nos permitiu se tornar. Louvado seja Deus, porque um dia Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia Ele nos deu a certeza de um amor verdadeiro, nos deu a certeza de um amor sem igual. E nessa noite, nesse último dia do mês de maio, último dia do mês de maio, você notou passar? Eu imagino que sim. Muitos notaram e perceberam como alguns dias demoraram mais, outros parece que voaram. As impressões são diferentes e não tem como a gente mensurá-las nesse momento, mas o que podemos reconhecer é que o tempo tem passado. Só o amor de Deus que não vai passar. E se tem algo que poderíamos falar a respeito dessa noite,
seriam casos de família que temos nas Escrituras. Há alguns domingos começamos a falar a respeito disso. E a parte mais preciosa é que, dentre toda a sua geração, de toda a sua árvore genealógica, o Senhor Jesus nos deu amostras muito claras que sempre existiram problemas em seus parentes, mais próximos ou mais distantes. Sempre existiram problemas, sempre existiram conflitos, sempre foi necessária a intervenção de Deus. Eu queria pedir para que você pudesse abrir comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro das Escrituras. Nós falaremos nessa noite a respeito da maior necessidade das famílias. E talvez, olhando para esse capítulo 33 de Êxodo, e olhando para essa imagem, você vai ter uma noção sobre o que falaremos nessa noite. Eu gostaria que você lesse do primeiro versículo até o versículo 23, esse texto tão precioso. Mas eu vou ler apenas a partir do versículo 12. Se você puder, por favor, leia do primeiro versículo em diante, em sua casa, no momento devocional. A maior necessidade que temos. E aqui eu gosto de pegar alguns trechos da Bíblia e fazer devocionais durante alguns dias. Deus tem falado por alguns dias já nesse texto comigo. Eu queria que você acompanhasse a leitura a partir do versículo 12, capítulo 33 de Êxodo, no seu versículo 12 em diante. Assim está escrito: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te para que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O texto vai continuar, e tudo que Deus prometeu a Moisés, ele cumpriu. Infelizmente, nem tudo aquilo que o povo precisava fazer diante de Deus foi feito. A gente conhece algumas ocasiões aqui do povo nesse caminho pelo deserto. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, não do capítulo 33, mas no capítulo 13, 20 capítulos anteriores, você vai ver que Deus guia o povo pelo caminho no deserto. Durante o dia, o Senhor permitiu que uma coluna de nuvem se colocasse sobre o povo, para, de alguma maneira, lhes amenizar o calor do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo ia diante do povo, para dar direcionamento, até em noites que o povo continuava a andar. Além de tudo, como dizem, qualquer escrito que lemos a respeito disso, versículo 21 do capítulo 13, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Chegamos agora nesse momento, no capítulo 33, e uma coisa que eu gostaria de enfatizar com os irmãos: a presença de Deus é a maior necessidade das famílias. Temos falado a respeito de casos de família, temos falado a respeito de muitas coisas aqui, de comportamentos, de posicionamentos.
a maior necessidade das famílias é a presença de Deus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, e de tudo que formos falar aqui, isso ficasse guardado em sua vida. A maior necessidade que você e eu temos é da presença de Deus em nossas vidas. É possível você escrever isso? Se quiser, escreva nos comentários. Se você quiser aí no Instagram, escreva para alguma pessoa, guarde isso, escreva isso em tábuas bem grandes, ou em papéis bem grandes. A maior necessidade que temos não é de bens materiais, não é do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, nem mesmo o próprio Deus possa nos oferecer. Entenda o que eu quero dizer. A maior necessidade, seja da igreja, seja das famílias, não é de coisas materiais, mas do próprio Deus. Nós temos visto que a igreja mudou a sua ênfase, e consequentemente as famílias mudaram a sua ênfase. A pregação moderna diz que o fim principal do homem não é glorificar a Deus, mas é glorificar o próprio homem, é alcançar êxito, é alcançar sucesso nesse mundo. Irmãos, isso não combina com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Deus é a medida de todas as coisas. Deus é o objetivo final de tudo que a gente deve fazer. A glória de Deus é prioridade na vida daqueles que querem viver para Deus. Hoje, o homem trocou as dádivas, trocou o Senhor pelas dádivas que o Senhor pode nos dar. E, consequentemente, as famílias acabam sendo afetadas por isso. O homem, as famílias, nesse caso, trocam a busca pelo Senhor, pela busca do conforto, do lazer, do prazer. Seja um prazer no trabalho, seja um prazer no ócio, seja um prazer de união, seja um prazer até mesmo cada um no seu lado. Mas Deus deixou de ser essencial para a vida de muitas pessoas. Talvez esse tenha sido o seu caso. Talvez, ao olhar para trás, ao perceber algumas coisas que você já vivenciou, talvez hoje você analise e perceba que alguma coisa se perdeu pelo tempo. Nessa caminhada que Deus te chamou a ter, não pelo deserto, mas nessa caminhada de vida que o Senhor te permitiu ter, alguma coisa se perdeu. Eu já orei mais. Eu já busquei mais. Poxa, eu era tão íntimo de Deus. Poxa, minhas amizades na igreja eram tão grandes, tão boas. Conflitos, pequenos problemas, coisas mal resolvidas, escolhas, preferências, prioridades diferenciadas, tudo isso pode nos afastar de Deus. O povo que caminhou pelo deserto foi um povo liberto por Deus de toda aquela escravidão no Egito. O povo que foi liberto pelo sangue de um cordeiro passado nos umbrais da porta e posteriormente viu o Cordeiro de Deus fazendo com que seu sangue pudesse escorrer e ao mesmo tempo ser aspergido sobre as nossas vidas. Esse sangue nos liberta, esse sangue pela graça nos dá a entender que a presença de Deus é real sobre a sua vida e sobre a minha. Moisés, nesse momento de sua caminhada com Deus, roga a presença do Senhor de forma constante, ininterrupta e de uma maneira visível sobre a sua vida. Moisés está pedindo algo extremamente grandioso, maior do que qualquer outro pedido que possamos enxergar aqui nas Escrituras. Sempre lembram daquele pedido de Salomão, né? Salomão pediu sabedoria, Moisés pediu a presença de Deus. Não é que um está certo, outro está errado, mas ambos anelavam pelo ser de Deus. Nesse caso, Moisés, de tão íntimo que era do Senhor, queria ver a face de Deus. E Deus disse, não, você lê isso aqui, especialmente nesse trecho do 17 ao versículo 23. Houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado fez separação entre aquele povo que tinha sido liberto de uma escravidão e o Deus que o libertou. E sabe, queridos, a maior tragédia que podemos enfrentar nesse mundo é a separação entre nós e Deus. Posteriormente, no livro de Josué, Deus diz que não iria com aquele povo enquanto houvesse pecado no arraial de Israel. A gente lê também que quando os filhos de Eli, anos e anos e anos depois, pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e a glória de Deus, a glória de Israel nesse caso, caiu, foi retirada, porque Deus, a presença de Deus se apartou do povo. Vocês percebem como é algo precioso? No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, do povo, e o povo foi levado ao cativeiro.
Eu queria parar esse momento aqui e sugerir a você: clame a Deus em nome de Jesus, para que a presença de Deus esteja na sua família. Clame a Deus em nome de Jesus, para que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, para que a presença de Deus esteja nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas prioridades, nas suas preferências. Clame a Deus. Se você puder, nesse momento, em nome de Jesus, ponha a mão no seu coração simbolicamente e suplique: Senhor, eu preciso de sua presença, eu preciso de ti, eu dependo da sua presença em minha vida. Se o Senhor não for comigo, não adianta eu ir, ó Deus. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver com minha família, não existe nada nesse mundo que possa trazer uma substituição a quem o Senhor é. Ó Deus, nós preferimos perder a vida, nós preferimos perder os bens, nós preferimos perder a saúde, a perder o Senhor de nossas vidas. Nós preferimos perder tudo, chegarmos ajoelhados, escorraçados talvez por esse mundo, ajoelhados e se arrastando, mas preferimos e precisamos da presença do Senhor em nossas vidas, porque se não for a sua presença, nada desse mundo vai trazer auxílio aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso reconhecimento. Essa, Senhor, é a maior graça que podemos receber, a presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu queria que, pausando esse momento, voltando aqui, fechando esse parêntese, você pudesse ouvir pelo menos alguns pontos que são importantes, que podemos destacar aqui nesse contexto. Se a presença de Deus é a coisa mais importante na vida de um povo, temos que destacar a suprema importância da presença de Deus no meio da família. Aqui, a presença de Deus na igreja é importante, mas a igreja é uma extensão da sua casa. Se não houver a presença de Deus na sua vida em casa, você pode buscar horas e horas, pode chamar pregadores de fora, pode chamar ministros de louvor, pode ter uma estrutura incrível, mas sua vida não vai ser um culto a Deus. A extensão da sua casa deve ser a igreja, deve ser uma consequência que é a sua vida diária, e via de regra, passamos mais tempo em casa, no trabalho ou escola e na igreja, mas em casa é onde dormimos, em casa é onde nos alimentamos, nos limpamos, em casa é onde renovamos as energias, em casa é onde temos os primeiros relacionamentos mais palpáveis, mais sérios, mais profundos. Amados irmãos, a família precisa desesperadamente da presença de Deus. Sem a presença de Deus em nossas famílias, nossas vidas vão ser vazias, nossos cultos aqui na igreja vão ser sem vida. E não adianta voltar culto, não adianta acabar a quarentena, você vai continuar sendo o mesmo. Tem uma música do Paulo César Baruch, chamada Tudo Igual. Ele compôs na virada de um dos anos que já se passaram. E ele diz assim: ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Você já parou para pensar nisso? Que se depois da quarentena você não tiver mudado para melhor, tudo vai ser igual? O que nos faz até ter um certo temor no coração, porque se você mudou para pior, tudo não vai ser igual, vai ser pior do que era antes. Se a gente não for diferente, depois dessa pandemia, depois desse surto, depois de tantos casos aí, pegando as pessoas, assustando as pessoas, trazendo ruína para muita coisa, seja para a economia, seja para o isolamento, seja a comunicação e até pela necessidade de nos reunirmos. Se você não for diferente, vai ser tudo igual. Vai ter música sem unção, vai ter pregação completamente vazia. As pessoas vão ouvir ao seu lado e talvez você vai ficar pensando: nossa, que bicho é esse? O que está acontecendo? Por que essa pessoa fala amém? Por que essa pessoa fecha os olhos? Por que essa pessoa se emociona diante de Deus? Por que essa pessoa ora? Será que ela está querendo aparecer? Se você precisa voltar para o colo de Deus, se você precisa voltar para o Senhor, faça isso. É de suprema importância a presença de Deus em nossas vidas. Se queremos ter uma família segundo o coração de Deus, é preciso que a presença dele esteja na sua vida. Tem horas que a gente fala para as pessoas que Deus está em nós. E as pessoas enxergam as nossas vidas, mas não enxergam Deus. Olha que coisa triste. Tem gente que se gaba a dizer: eu sou
templo do Espírito Santo, eu faço parte do corpo de Cristo, mas as pessoas olham para a vida, talvez para a sua vida, e não conseguem enxergar Deus. Que coisa mais triste. Está na hora de mudar isso, e é possível que isso mude, mas você precisa buscar o Senhor. Quando Deus se agrada de nós, nós podemos dizer, como Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, podemos. A gente continua essa ideia da presença de Deus, sua suprema importância, e também, diante da presença de Deus, o pecado significa um afastamento dessa maravilhosa presença. O povo de Israel, o povo a quem Moisés liderava, o povo que fez um compromisso diante de Deus, de alguma maneira se firmar e permanecer com o Senhor, esse povo foi impaciente. E aqui, olha como temos a possibilidade de repetir os mesmos erros. Sermos impacientes em um momento que exige paciência, exige sabedoria, exige fé, mas exige que tenhamos uma postura. Aquele povo que Deus colocou Moisés para liderar não teve paciência. No momento que Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, aquele povo pede a Arão, e Arão faz um bezerro de ouro. Eles passam a adorar aquela imagem, como se fosse aquela imagem a responsável pela libertação do povo lá do Egito. Se você pega e vira a página da sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 32, no 4º versículo, está dizendo: este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha que absurdo. Esse povo pede para Arão fazer um bezerro, adora, e de uma maneira lamentável, vergonhosa, esse povo aponta para aquelas imagens e diz: olhem Israel, olha aqui povo, foram esses os deuses que te libertaram da terra do Egito. Impaciência aliada com o quê? Burrice, tolice, falta de capacidade de olhar para uma situação. Muito mais do que isso, pecado. O pecado faz com que as pessoas fiquem cegas diante das coisas mais claras que podem estar nos seus olhos. Arão, irmão de Moisés, cedeu à pressão do povo para fazer aquele bezerro. Depois usa de uma racionalização completamente descabida para explicar aquilo que aconteceu. Olha o que diz o versículo 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tirem-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo. Arão está explicando para Moisés o que aconteceu. Eu lancei no fogo todo o ouro. E aí ele diz a última frase do versículo 24: e saiu este bezerro. Como se saísse sem ser trabalhado, como se saísse de uma forma sobrenatural do meio do fogo. O pecado fez com que a ira de Deus se acendesse sobre a vida daquele povo, irmãos. Capítulo 32, versículo 26, você vai ler. Moisés vai dizer: quem é do Senhor, venha a mim. Existem aqueles que andam com Deus e aqueles que vão se afastar e andar segundo os seus próprios corações. Eu de todo o coração espero estar sempre no primeiro grupo, e espero que você e sua família estejam no primeiro grupo, aqueles que querem andar com Deus. Contudo, se você não tem andado, se arrependa em nome de Jesus. Ainda há tempo de voltar. É tempo de voltar ao Senhor, é tempo de se arrepender, de confessar os pecados, é tempo de não seguir mais as decisões do próprio coração. E olha que por vezes essas decisões parecem nobres. Deus, Ele poderia nos destruir simplesmente com um estalo dos seus dedos, mas Ele não o faz. Podemos dizer apenas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós estamos com Deus. Caso contrário, qualquer coisa pode ser contra nós. Qualquer coisa pode ser contra você e vai te vencer. Se você estiver dando mais atenção para o seu pecado, para uma vida, talvez, independente de qual seja o pecado, uma vida impura, uma vida libidinosa, uma vida cheia de traição, uma vida falsa, uma vida mentirosa, você pode ter essa vida, mas você não vai ter a graça de Deus sobre você. O peso da mão de Deus é real. Você vai sentir muitas coisas, e por causa de suas decisões, talvez você vai colher muitas coisas difíceis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só serve para dizermos, quando estamos de fato com Deus. O pecado significa afastamento da presença santa de Deus. Deus disse que iria se retirar do meio do povo, e se retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo saiu. Os sinais visíveis de Deus no meio do povo dele, os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram.
Posso dizer uma coisa? Se a igreja está fraca, se talvez você está dizendo, eu não vejo Deus na igreja, é porque você se afastou de Deus há muito tempo. É porque você precisa voltar para Deus. Talvez não exista mais coluna de nuvem sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez não exista mais coluna de fogo sobre você e sobre a sua família, porque o seu pecado te afastou de Deus, porque você preferiu viver deliberadamente, fazendo a sua vontade, seguindo o seu próprio coração. E aqui, alô, isso não combina com alguém que quer amar a Deus, seguir a Deus. Você pode até dizer, Santo Espírito, seja bem-vindo aqui, de uma maneira muito fútil, de uma maneira vazia, e acabar falando simplesmente palavras bonitas ao vento, mas se isso não for vivido, é a mesma coisa que aquele povo fez, pediu um bezerro de ouro para adorar. Qual é o seu bezerro de ouro, hein? Se é que você tem. Se você tem mais prazer nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus, talvez esse seja o seu bezerro de ouro. Se você conhece a respeito de Deus, mas não conhece o próprio Deus, você gosta de discutir teologia, conhece muito a parte teórica, mas não tem vivido com Deus, talvez esse seja seu bezerro de ouro. Seu cuidado com a família, seu amor incrível por seus filhos, ninguém nesse mundo ama seus filhos como você ama, talvez eles sejam seu bezerro de ouro. Cuidado, hein? Eu não sei quais são as possibilidades que você tem para se afastar de Deus, mas a gente precisa se afastar do pecado e voltar-se para Deus. Eu queria pedir até para os meninos aqui darem uma olhada no Instagram, não sei como é que está o horário aqui. Uma outra coisa, me lembro de uma passagem, queridos irmãos, que no livro de João, Evangelho de João, no seu 2º capítulo, a partir do 1º versículo, a gente vê Jesus nas bodas de Caná. A mãe de Jesus foi convidada, Jesus estava lá, seus discípulos também. Naquele casamento, de uma maneira muito maravilhosa, Jesus estava presente. Eu já preguei essa mensagem em alguns casamentos que eu fui. A presença de Jesus é melhor do que qualquer outra presença. Se quisermos ter um casamento abençoado, é preciso ter a presença de Cristo. Se você quer ter uma família abençoada, é preciso ter a presença de Cristo. Mas mesmo com a presença de Cristo nas bodas de Caná, aconteceu algo interessantíssimo. O vinho acabou. O vinho que na Bíblia toda é mostrado como sinal de alegria, simbolicamente representa a alegria. A alegria acabou naquele casamento. Será que é possível a alegria acabar nos nossos casamentos, nas nossas famílias? Absolutamente possível. Quando dizemos isso de uma maneira mais ampla, geralmente isso está ligado à quantidade de pecados não confessados e não tratados que existem dentro de nós, que extrapolam seu limite e alcançam os nossos familiares. A nuvem desaparece, a coluna de fogo também, e o pecado faz com que a alegria já não exista mais. Mesmo com a presença de Jesus, é possível que a alegria saia ou acabe. Tem horas que Deus tem alguns propósitos, Ele quer demonstrar a sua glória, e Ele permite que a alegria acabe, mesmo sem o pecado necessariamente. Você entende o que eu quero dizer? Quando o pecado, ou quando a alegria acaba, quando não é pecado e simplesmente Deus permite que isso aconteça, é preciso que muitas coisas passem a se tornar algo comum. Voltando para o texto lá de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 4, o povo de Israel, depois de ouvir todas aquelas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, nenhum deles se propôs a se parecer mais bonito do que era. Aquele povo se humilhou diante de Deus. Se existir pecado na sua vida, é preciso que você confesse tais pecados, e não existe nenhum tipo de enfeite nesse mundo, nada, absolutamente nada, vai fazer com que você pareça mais belo diante dos olhos do Senhor. O pecado traz vergonha, o pecado é duro, o pecado ofende a santidade de Deus, é por isso que a presença dele não pode estar junto com uma pessoa que está em pecado, é por isso que a presença de Deus não pode se aliar a alguém que infelizmente caminha mais longe do que perto. Quando um povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade. Deveríamos talvez decretar estado de calamidade pública, pela condição que encontra-se não o município, não o estado, não o país, não o mundo por causa de uma pandemia, mas por causa da quantidade de pecados que existe em nossas vidas. O pecado provoca a ira de Deus.
Hoje nós temos uma visão superficial, talvez, do que seja a malignidade do pecado. Eu queria enfatizar isso. Nós estamos nos acostumando com o pecado. Isso não pode acontecer na sua vida. Pecado significa afastamento da presença de Deus. Tem horas que a gente nem sente saudade de um momento, um tempo com Deus junto com os irmãos. Nós não sentimos fome de Deus. Posso dizer uma coisa? Eu ouvi isso esses dias. Ande com quem tem fome. Ande com quem tem fome de Deus. Aí, ó, tem gente que toda hora está querendo comer. É legal estar perto dessas pessoas que toda hora a gente está comendo alguma coisa. Aí, ó, só estou perto de gente que gosta de comer aqui, ó, né? Marcelão, Pastor David, Felipe, e eles vão me matar aqui depois. É gostoso porque quando a gente está junto e come junto, a gente se satisfaz, a gente fica feliz, mas muito mais do que isso, a gente expressa comunhão. Esteja perto de pessoas que têm fome de Deus, fome da justiça de Deus, fome da presença de Deus. Nós nem nos tocamos que a glória de Deus tem hora se aparta de nós. É por isso que você tem que estar perto de gente que ama a Deus, que tem fome por Deus. Você está entendendo? Que no momento que você está perto da pessoa, você fala assim, peraí, tem alguma coisa que ela tem e eu não tenho. Eu não estou com fome de Deus, ela está. Eu estou precisando dessa fome na minha vida de novo. Tem horas que a gente não sente nem saudade de algumas coisas que já vivemos com o Senhor, e nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos. Está dando para entender? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Você precisa ter consciência que o pecado, e é por causa do pecado, que Deus tem se retirado do meio do seu povo. As bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos, não tem valor nenhum. Absolutamente nenhum. A terra de Canaã, a terra prometida, não teria valor nenhum sem a presença de Deus. A terra que mana leite e mel, que talvez você ainda espere um dia encontrar, não tem valor nenhum se Deus não estiver contigo. Uma família abastada, uma família saudável, não tem valor nenhum se não tiver a presença de Deus. A comunhão com Deus é a essência da vida. Evangelho de João, no seu capítulo 17, no 3º versículo, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você tem vivido a vida eterna? É o lá, mas é o agora. É o ainda não, mas é o já. Se queremos a presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você precisa ter coragem para isso. O 5º versículo, depois de chorar, capítulo 33 de Êxodo, o povo se apresenta diante de Deus, e aí está escrito assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Deus, Ele quer que sua presença esteja em nosso meio, por isso que Ele insiste, de novo, de novo, de novo e de novo. É algo precioso. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da nossa família. Nada pode substituir a presença de Deus na igreja. Nada pode substituir a presença de Deus em sua vida. Aquele povo tinha sido tão abençoado por Deus. Volta no capítulo 33, aí no versículo 2 do capítulo 33. Enviarei o anjo adiante de ti. É o que Deus está dizendo ao povo. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Talvez faltava para aquele povo tirar os zeus da frente dos outros povos. Eles olhavam mais para si mesmos do que para Deus. Talvez vai terminar aqui o nosso tempo com o Instagram. Nós continuaremos aqui a mensagem, a reflexão. Nós já caminhamos aqui para o encerramento, mas você, se cair o sinal, volte, você que está no Instagram. A gente percebe que Deus promete enviar o seu próprio anjo. Esse anjo tem letra maiúscula. É uma coisa maravilhosa a gente ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. É uma coisa maravilhosa a gente saber que o próprio Deus se faz presente. O Senhor, Ele faz com que sua presença nos sirva. É uma coisa contraditória, nós somos os servos, nós tínhamos que servir, mas a presença dEle que serve as nossas vidas é algo incrível. Moisés queria Deus. Moisés queria a presença de Deus no seu meio, e não há substitutos
para a presença de Deus no meio da igreja. Não há substitutos para a presença de Deus no meio da nossa família. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Deus prometeu àquele povo vitória, e Deus prometeu desalojar todos os povos daquela terra, estando no meio daquele povo. Eles teriam vitória diante dos seus inimigos, se tivessem comunhão com Deus. E é isso que eu gostaria de enfatizar contigo. É possível que você vislumbre vitória diante de todo tipo de dificuldade, desde que a presença de Deus esteja contigo. Uma vez apareceu uma macumba perto da igreja onde a gente pastoreava, e o pessoal falou assim: ô pastor, será que fizeram contra a igreja? Será que fizeram contra o senhor, contra o pastor? E a gente foi muito simples em olhar para aquela situação. A gente falou: podem fazer o que for, nenhum tipo de poder é mais forte do que a presença de Deus. Se o Senhor quiser permitir que Satanás toque as nossas vidas, assim como tocou na vida de Jó, não há nada nem que nós possamos fazer para evitar isso. Contudo, não há macumba nesse mundo que alcance e atinja a vida de uma pessoa que está diante de Deus, quando Deus quer protegê-la. Podem fazer macumba de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as fontes, podem ser quantas forem, não há nada que possa nos afastar do poder de Deus, não há nada que possa tirar a presença de Deus de nossas vidas. Contudo, o pecado, ele é maligníssimo, ele nos afasta de Deus, e se de alguma maneira isso te afeta, te causa espanto, volte-se para Deus, louve ao Senhor, renda-se, dobre-se diante dEle. Deus prometeu vitória, e não é uma vitória simplesmente diante das dificuldades da vida, é uma vitória sobre o nosso pior inimigo, que é a morte. Nada pode substituir a presença de Deus. Você pode colocar o que for, nada vai ser tão bom como a presença de Deus, nada vai trazer tanto prazer, tanta alegria, tanta satisfação, nada vai te trazer segurança como a presença de Deus. Você acha que o dinheiro pode trazer segurança? Com dinheiro você pode subir os muros da sua casa, com dinheiro você pode colocar grades, com dinheiro você pode colocar sistemas de alarme fortíssimos, contratar segurança, com dinheiro você pode fazer muitas dessas coisas, mas segurança mesmo, só em Deus. É Deus quem nos guarda da morte, é Deus quem nos livra da morte, e ainda que morramos, é Deus quem tem poder para fazer com que a morte não tenha domínio sobre nós, para que ela não tenha a última palavra sobre as nossas vidas. Em Deus nós temos uma certeza: o luto ganhou o seu sentido. Como buscar a presença de Deus? É preciso buscar a presença de Deus. Como buscar? 7º versículo do capítulo 33 de Êxodo. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Moisés montou um espaço físico para que o povo pudesse buscar a Deus. Moisés sente o fardo do momento. Moisés se retira para orar. A restauração da sua família começa quando você se retira de tudo para orar, para buscar a Deus. Pais, é preciso que vocês assumam a liderança na família para orar. Homens, é preciso que vocês assumam o papel de sacerdotes do lar. Se retirem, orem e chamem, convoquem sua família para que venham orar. Mães, é possível que vocês, talvez há muito tempo façam isso, mas tenham desanimado, e é possível que talvez você esteja com as próprias mãos destruindo sua casa. É tempo de se retirar e orar e buscar ao Senhor. Uma restauração começa numa vida de oração. Foi assim sempre na história. Sempre que um homem, sempre que um grupo se consagrou à oração, se consagrou e começou a buscar fervorosamente o Senhor, houve restauração. É preciso buscar a presença de Deus. É preciso que você entenda isso. Se não buscarmos o Senhor, não basta só deixar o pecado, é preciso ansiar pela presença de Deus, é preciso buscar a presença de Deus. Moisés queria que essa presença retornasse ao meio do povo. Assim ele estabelece um lugar de oração. Ele não pressionou o povo, ele nem sequer poderia fazer isso. Foi espontâneo. O 7º versículo disso aí. Deus não deu qualquer orientação, foi espontâneo da parte de Moisés. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação. O texto dá-nos a entender também algo. Nem todos iam à tenda da congregação, mesmo no meio do povo. É possível que nem todos da sua família
possam ter a mesma busca que você tem, mas é preciso que você tenha. Preciso desenhar? Nem todos do povo iam à tenda da congregação, mas Moisés começou a ir. E todo aquele que queria buscar a presença de Deus ia à tenda da congregação. É possível que nem todos da sua família busquem a Deus, mas você precisa fazê-lo. Eu preciso fazê-lo. Se nós queremos que nossas famílias tenham a presença de Deus, manifestem a presença de Deus, que o mundo ao olhar para a nossa casa perceba a presença de Deus, e não perceba apenas gritos, dissabores, confusões, que infelizmente é a referência da casa de algumas pessoas, a gente começa a perceber, é importante não se contentar apenas em guardar no coração essas verdades maravilhosas, é preciso buscar a presença de Deus. Como Moisés orava? Versículo 7 também está dizendo, ele se retirava, ele fora do arraial, fora da crise, fora da conversa, fora do barulho, ele se retirava para orar. Faça isso, tenha o seu tempo com Deus. Quando a gente quer ter uma conversa com alguém, não quer que as pessoas atrapalhem, a gente puxa a pessoa para o lado, às vezes vai até em outro cômodo. Quando eu preciso ter algumas conversas com a Aline, minha esposa, que eu não quero que as meninas participem, eu me retiro, converso com ela particularmente. Isso para poupar as meninas, isso talvez para ser algo muito mais íntimo entre minha esposa e eu. A mim importa ter esse contato, essa conexão com ela. Então, eu não devo deixar que outros participem. Pensa bem, ter uma conversa aqui via YouTube, via Facebook, Instagram, uma conversa, aquela chamada DR, um discutir relação com a família, discutir relação com a esposa, com os filhos. Constrangedor seria, né? Moisés sabia que Deus ouvia suas orações. O versículo 11 diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Quando Deus falava com Moisés, era intimamente. Moisés tinha intimidade com Deus. Na oração, não era só Moisés que falava com o Senhor. O Senhor falava com Moisés. Eu espero que você escute a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus, não tem como dissociar de uma busca pela palavra de Deus. Básico, vida cristã é assim. Olha o que diz o versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. E aí ele coloca uma frase interessante, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Moisés queria restabelecer a honra daquele povo. O pedido dele é lindo. Considera que essa nação é teu povo. Faça esse pedido pela sua família, meu irmão. Considera, Senhor, que essa família é teu povo. Meus filhos foram batizados, meus filhos foram criados segundo os seus princípios. Senhor, considera que a minha família é teu povo. Eu casei diante do Senhor, eu troquei alianças, eu fiz um compromisso diante de Ti, com meu cônjuge, eu fiz esse voto diante do Senhor, diante das pessoas. Senhor, considera que isso aqui é seu povo, considera que a minha família é teu povo, Deus. Moisés queria restabelecer a honra do povo de Israel. Eu espero que você deseje ardentemente restabelecer a honra da sua família diante de Deus também. Deus quer mais para a sua vida, Deus quer mais para o seu povo. Eu espero que você queira ver a glória de Deus também. Eu gostaria de ouvir um amém nessa hora. Rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 18, Moisés diz. A presença de Deus volta ao meio do povo. Meu desejo é que Jesus te abençoe, Jesus nos abençoe. Isso só vai acontecer se a presença de Deus for real na sua e na minha vida. Capítulo 34, versículo 14, Deus diz a Moisés: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Olha que coisa linda, no versículo 14 do capítulo 34, Deus diz que o nome dele é zeloso. No capítulo 33, versículo 14, Deus diz assim: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. A presença era
com aquele povo resolveu adorar um bezerro de ouro, a presença de Deus se afasta. Deus agora fala que a presença dele vai de novo, mas reenfatiza: eu sou um Deus zeloso. Eu espero que a presença de Deus seja real na sua vida e na vida da sua família, mas mais do que isso, eu espero que haja zelo. Zelo não apenas para um momento de domingo, zelo. O sinal da presença de Deus que tinha voltado, que tinha ido embora, voltou. E quando isso acontece, a adoração se torna mais viva, o povo se torna mais feliz, as orações são mais fervorosas, não há falta de tempo ou falta de ânimo para se buscar a Deus. Quando Jesus está presente em nossas vidas, olha o que diz Evangelho de João, 1º capítulo, versículo 14: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus esteve presente. Muitos que o receberam não o reconheceram, muitos o rejeitaram, mas ele promete algo aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20: e eis que estarei convosco. Quando? E eis que estarei convosco. Fale bem alto comigo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Jesus estará conosco. Ele está aqui, Ele está aí com você. Ele será conosco. O Santo Espírito de Deus, Ele está no nosso meio, Ele fala em nós, Ele fala conosco, Ele fala através de nós. Por isso busque, o adore, o bendiga, o exalte todos os dias, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Vamos orar. Te bendizemos, Santíssimo Deus, nós nos rendemos a Ti, ó Santíssimo Pai. É bom, é agradável louvar ao Senhor, render graças ao Seu santo e poderoso nome. É consolador saber que Sua presença irá conosco, e ao mesmo tempo é constrangedor saber que tantas vezes fazemos como esse povo fez, tantas vezes preferimos bezerros de ouro ao Senhor, ó Deus. Nós queremos pedir perdão, queremos suplicar o Teu favor sobre nós, mais uma vez, nós suplicamos, ó Deus, o cuidado, o tratar do Senhor sobre nossas vidas, para que nossos olhos sejam abertos, ó Deus, se precisarmos passar por algumas lutas maiores, nós precisamos passar por elas, então pedimos para que passemos, mas a nossa fé não esmoreça. Nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Nós pedimos para que o Senhor esteja com a nossa família, pedimos para que o Senhor esteja sobre o nosso casamento, esteja sobre as relações entre pais e filhos, amigos, irmãos. Ajude-nos, ó Deus, a buscar a restauração no Senhor. E, ó Deus, se há famílias que estão passando por lutas muito grandes, lutas como traição e adultério, eu peço em nome de Jesus, para que aqueles que estão firmes e fiéis no Senhor, sejam a porta de entrada para a restauração do Senhor nessa família, nessa casa, que a postura de santidade, que a postura de integridade, possa ser um exemplo, um sinal de pessoas que querem Te buscar, Te adorar e fazer a Sua vontade, e quem sabe, um pequeno sinal de que a presença do Senhor pode voltar a fazer a diferença nessas famílias. Ó Deus, eu peço pelo fortalecimento do Senhor por aqueles que têm sofrido, peço em nome de Jesus pelo fortalecimento do Senhor por aqueles que passaram pelo luto, por aqueles que estão talvez não vendo sentido em nada disso. Em nome de Jesus, alcance esse coração, ó Deus, não deixe a nossa fé esmorecer. Em nome de Jesus, não deixe que deixemos, ó Deus, não deixe que deixemos de buscar e ansiar pela presença do Senhor. Ó Deus, desperta o nosso coração, põe fome no nosso coração, põe sede pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela luz, pelo brilho do Senhor, ó Deus. Tudo isso oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus favoreça seus dias, que Ele os enche de graça e de paz, em nome de Jesus. Queremos deixar aqui um abraço especial ao pastor Onésimo, que precisou fazer uma visita de emergência pouco antes do nosso culto começar. Pastor David, vem aqui. E falamos, vai em paz, pastor. Isso é igreja, faz parte. Talvez um outro dia seja o pastor David, talvez, vem para cá, pai, isso aqui, o que é isso? Talvez seja eu. Cara, é bonito, né, gente? É tempo da gente agradecer ao Senhor. Então, convido você, mais uma vez, a colocar o seu coração diante do Senhor. Se existe algo que precisa ser feito,
faça-o para glorificar a Deus. Deus há de te abençoar. Pastor David, poderia orar? Petraremos a bênção logo após e encerraremos esse tempo especial. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor de fato se revelou a nós como um Deus presente, como um Deus que jamais deixa os seus. Se chegamos até aqui, se a nossa história está sendo construída por nós, é porque o Senhor, antes de nós construirmos, o Senhor, cada passo já foi dado a nós, para aquilo que o Senhor tem para nós. As nossas famílias são reflexos daquilo que o Senhor tem para nós, e nós cremos que dentro das nossas casas, nós veremos cada vez mais a mão poderosa do Senhor, tratando e moldando o nosso caráter, tratando e moldando aquilo que precisa ser retirado, mas também nos ajudando a quebrar paradigmas, a quebrar coisas que atrapalham a nossa união. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus da família, e por mais problemática que as nossas famílias sejam, o Senhor sempre terá misericórdia dos teus filhos. Nós vemos isso nas Escrituras, que todas as famílias são alvos iminentes da ação de Satanás, da ação da nossa carne, da ação desse mundo que está entregue a Satanás. Mas nós temos o nosso Salvador e Redentor, que mudou a nossa história, que transformou as nossas vidas. E se podemos construir uma família, se podemos projetar e sonhar com algo para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, é porque a nossa história foi transformada e moldada pelo Senhor naquela cruz. Portanto, nós clamamos ao Senhor, o Deus da família, que encha o coração dessas famílias, das nossas famílias, com a tua graça, com a tua misericórdia, nessa nova semana que se iniciou. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esse amor infalível, esse amor que nos cativa, que vem ao nosso encontro, que a presença doce e consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Aleluia. Tenha uma ótima semana. Terça-feira nos encontraremos aqui novamente. Eu espero que Deus assim nos abençoe. Pastor David, uma ótima semana a vocês também. Fiquem em paz. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos.